Bom, gente, nós estamos encerrando mais um mês, já é o terceiro mês do ano, já começa a dar preocupação que o ano está passando rápido demais, e como é de costume, estamos encerrando mais uma série de mensagens, e essa intitulada, Siga em Frente, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então nós já ouvimos reagir a uma necessidade, ter coragem é uma opção, e a necessidade que nós temos de perseverar é importante também na nossa vida, e hoje nós iremos encerrar esta série de mensagens. E eu quero começar com uma pergunta: em que temos depositado a nossa confiança? Em que você e eu temos depositado a nossa confiança? Mas antes de você responder essa pergunta, o pastor Tim Keller nos faz uma outra pergunta. Qual o elemento em sua vida que, no caso, você viesse perder? Possivelmente, perderia também a própria vontade de viver ou a razão de existir. O que você olha para a sua vida e diz assim: se eu perder isso, eu perderei a vontade de viver. É interessante você pensar em que nós depositamos a nossa confiança. E pensar naquilo que nós temos medo de perder, porque acreditamos se perder, isso irá perder o sentido da nossa vida. Porque o que nós estaremos construindo, na verdade, são os nossos ídolos. São coisas, são pessoas, são situações, são bens materiais, a nossa própria família, a saúde. São coisas que nós aprendemos a confiar nelas e acreditamos que se um dia nós perdermos, nós iremos perder todo o sentido da vida e toda a razão da nossa existência. E nesse sentido, Tim Keller vai dizer o seguinte: o pecado que constantemente busca sabotar o nosso coração para que o evangelho não seja compreendido é o pecado da idolatria. Pecado é colocar a nossa confiança em outra coisa que não no amor de Deus. É o pecado que faz a gente não depender de Deus. O que Tim Keller está dizendo é o seguinte: que nós criamos ídolos dentro do nosso coração e começamos a confiar nesses ídolos, entendendo que são eles que nos trarão a segurança, nos trarão a estabilidade, nos trarão a felicidade. E Tim Keller vai concluir da seguinte maneira: a idolatria é o pecado que faz com que nós coloquemos a nossa força no dinheiro, no sexo e no poder. Um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a nossa felicidade, sentido na vida ou identidade. Qualquer coisa na nossa vida que se tome o lugar de Deus e que se torne a razão da nossa adoração, isso é ídolo. É você depositar a sua confiança na carreira profissional, na sua segurança financeira, na saúde ou aparência física, na sua reputação ou imagem, ou na família, ou qualquer outra realidade que você e eu temos depositado a nossa confiança. E é interessante porque no contexto cristão que nós estamos aqui, se eu desse a vocês a oportunidade de responder em que você coloca a sua confiança, 99,9% iria responder: em Deus. Eu confio totalmente em Deus. Mas quando nós pensamos na nossa agenda, no nosso dia a dia, aquilo que toma o nosso tempo, nós vamos perceber que na verdade os nossos ídolos estão aqui. A nossa carreira profissional, que nós não negociamos de forma alguma priorizar a carreira profissional e abrimos mão de estar com Deus, de crer que Deus é que é o nosso provedor. Quando nós pensamos na nossa aparência, na nossa reputação, na nossa família, nós começamos a perceber que a nossa confiança, na verdade, está depositada nessas coisas. E vamos dizer assim: mas pastor, se eu deixar de investir na minha carreira profissional, é o meu ganha-pão, é o sustento. Pastor, mas se eu abrir mão da minha família para poder estar mais na igreja, pastor, é a minha família que eu vou perder. Pastor, mas se eu não me preocupar com a aparência, com a saúde, pastor, são coisas fundamentais para que eu possa viver. Mas eu estou abrindo mão de tempo com Deus, estou abrindo mão de buscar, de confiar em Deus, para confiar nessas realidades. O grande problema é que a idolatria, ela traz alguns perigos para a nossa vida. Olha o que diz Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem,
faz da carne um mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O que Jeremias está dizendo aqui não é na questão de confiar no outro, mas é confiar em si mesmo. É você olhar para o seu braço e dizer assim: eu confio em mim mesmo, e o seu coração se apartará de Deus, porque nós depositaremos total confiança em nós mesmos e Deus será deixado de lado. O salmista ainda vai dizer assim: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Agora sim, ele está falando da nossa confiança em outras pessoas. Confiar naqueles que aparentemente podem nos dar uma estabilidade, mas assim que eles morrerem, junto com a morte deles, tudo aquilo que eles fizeram irá se perder. É depositar a nossa confiança no nosso semelhante, na nossa família, em pessoas que aparentemente podem nos ajudar, mas assim como nós, são tão limitados. E o salmista, no Salmo 115, vai dizer assim: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Torna-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Olha o perigo da idolatria. Você não vai apenas adorar alguma coisa, mas você vai se tornar igual àquilo que você adora. Você começa a ser semelhante ao objeto da sua adoração. E pior, porque o objeto da nossa adoração tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nenhum som lhe sai da garganta. A consequência de depositar a confiança nos ídolos é simplesmente ter a certeza que nos tornaremos como eles. Quer uma prova bem real? Você já percebeu que pessoas que se afastam do Evangelho, pessoas que se afastam da igreja, pessoas que não assumem um compromisso com Deus porque estão aí totalmente interessadas na carreira profissional, estão interessadas na sua vida social, o que essas pessoas começam a fazer é levantar argumentos para mostrar o porquê que não se comprometem com Deus. E por mais que você fale, elas não ouvem. Por mais que você mostre, elas não enxergam. Por mais que você traz e dê a ela a oportunidade de sentir o cheiro, ela não vai sentir o cheiro. E por mais que ela tente explicar o que ela fala, não sai som nenhum. É essa a realidade quando nós trocamos Deus por qualquer outra realidade da nossa vida. E aí, nós sempre depositaremos a nossa confiança em algo. Não pense que por você dizer que não confia em Deus, você não confia em nada. Nós sempre depositaremos a nossa confiança em alguém ou alguma coisa. Esse autor aqui, David Foster Wallace, já falecido, cometeu suicídio. Olha o que ele disse: ateu declarado. Pois aqui está outra coisa que é verdadeira. Nas trincheiras do dia a dia da vida adulta, não existe tal coisa como o ateísmo, não existe tal coisa como a não adoração. Todo mundo adora algo. A única alternativa que temos é o que vamos adorar. A questão é, em que ou quem depositaremos a nossa confiança? A resposta que nós temos que dar é essa: em quem você e eu temos depositado a nossa confiança? E para que a gente possa aprender com o Evangelho a responder essa pergunta, eu peço que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Mas se você não está com a sua Bíblia, pode nos acompanhar aqui na projeção. Marcos capítulo 4, 35 ao 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem.
E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Queridos, quando nós pensamos em falar sobre confiança em Deus, a Bíblia está repleta de ensinos sobre confiar em Deus. Na verdade, cada versículo bíblico você vai encontrar uma razão, ao menos uma razão, para você confiar em Deus. Mas por que entre tantos textos eu escolhi exatamente este que Marcos registra no seu evangelho? Razões bem simples. Primeiro, pelos personagens, pescadores. O mar era a realidade de cada pescador, desde a mais tenra idade. Enfrentar as tempestades era uma realidade possível, sair delas era uma experiência comum. Homens dentro de um barco, maior parte deles a vida toda dentro de um barco. Tempestade naquele local era a coisa mais comum que tinha. Pelo ambiente, o mar. Há momentos que as crises maiores que enfrentamos nos vêm daqueles lugares onde sentimos-nos mais seguros. Imagino o desconforto, por exemplo, eu que não sei cantar, nunca participei de um grupo de louvor, dirigir o louvor aqui na frente, com as músicas, e vocês cantando, e acontece o que aconteceu hoje, me dá desespero. Eu vou suando não por causa do calor, mas eu suando frio, porque não é o meu ambiente. Veio para a pregação, eu fico um pouco mais tranquilo. Talvez para os discípulos estar no meio daquela multidão querendo ouvir de Jesus, e talvez um outro chegava para eles e perguntava alguma coisa sobre Jesus, era um desconforto para eles. Tanto que quando alguém procurava, eles já apontavam para a pessoa de Jesus: vai conversar com o mestre. E aí, quando Jesus fala assim, vamos passar para outra margem, o texto vai dizer: assim como Jesus estava no barco, colocaram ele, pegaram outros barcos e estamos agora na nossa zona de conforto. Mas exatamente naquilo que era a zona de conforto deles, eles enfrentam algo que eles não tinham condições sozinhos de sair. Mas a terceira razão, pela transição da calmaria para a tempestade. A transição mostra como a vida é surpreendente. As tempestades podem surgir depois de um dia de grande bonança. Se o mar já estivesse agitado, se o vento já estivesse contrário, Senhor, nós conhecemos o mar. Não é hora de ir para o outro lado. Vamos esperar a tempestade passar. Mas, queridos, a calmaria vira tempestade rapidinho. Pela presença de Jesus no barco. A presença de Jesus não isenta os discípulos mais próximos de vivenciarem algo, além de suas capacidades de reverter situações. Jesus estava com eles no barco, e Marcos é tão detalhista que diz assim: deitado sobre o travesseiro. Dormiu. Ficou tranquilo, repousou naquele lugar. E Jesus estava com eles, e mesmo assim o vento bateu, mesmo assim a água se agitou, e o texto fala que a água subia a ponto de virar o barco. Retrata muito o que é a nossa vida. Escolhi esse texto exatamente pela realidade que a vida é, a vida de cada um de nós. Muitas vezes o que somos não importará diante do que temos que enfrentar. Não importa se eram pescadores experientes, o mar era mais forte do que eles. Não importa se alguém diz para nós que nós somos pessoas guerreiras, fortes, que nada nos abala.
Não importa se nós temos muito dinheiro, não importa se nós não temos nada, não importa se temos uma família que apoia ou se a nossa família não está com a gente, não importa. Nós enfrentaremos situações que aquilo que nós somos não importará. Não adianta você dizer assim: espera aí, Senhor, pode dormir tranquilo que eu sou pescador. Não. Os lugares da vida que mais vivemos a calmaria são os que podem nos surpreender com grandes tempestades. Aquilo que nós olhamos na nossa vida e falamos assim: espera aí que aqui é tranquilo. Meu casamento, pastor, vai tudo bem. A minha vida profissional, eu entendo a área que eu trabalho, então isso não vai acontecer comigo. Os meus relacionamentos, os meus amigos, a minha espiritualidade, pastor, fica tranquilo. São os lugares de calmaria que pode surpreender com grandes tempestades. A transição entre a calmaria e a tempestade podem ser repentinas. É aquele dia que você sai de casa para ir no supermercado do outro lado da rua. E aí você olha assim, aquele tempo bonito, sol, e você sai, quando passa no caixa, escuta, está chovendo. E aí você diz assim: mas acabei de sair de casa, aqui do outro lado da rua, estava um sol bonito, a tempestade chegou. É isso que acontece na nossa vida. A transição das coisas calmas demais pode virar tempestade de forma repentina. E a presença de Jesus em nossa vida não nos poupará de ventos contrários. Se algum dia você ouviu de alguém que estando com Jesus tudo vai bem, a água não vai ser agitada, o vento não vai ser contrário, deleta isso da sua cabeça, deleta isso do seu coração, porque isso traz um grande perigo de começarmos a desacreditar que Jesus se importa com a gente. Queridos, os discípulos estavam com Jesus no barco, e o vento bateu, o mar se agitou. O que podemos concluir e aprender com a história desses discípulos? Primeiro, não temos o controle de todas as coisas na nossa mão. Essa é a realidade da vida. A natureza é mais forte que os discípulos, por mais experientes que fossem, não estavam com o controle na mão. E a segunda que podemos aprender é que o medo é uma reação natural quando a confiança está em direção errada. O medo diante do vento contrário, diante do mar agitado, só vai dominar o nosso coração, só vai dominar a nossa mente quando a nossa confiança não está na direção correta. Quando nossa perspectiva está em Deus, nosso foco está naquele que vence qualquer tempestade que a vida pode trazer. Max Lucado. Quando o nosso foco, a nossa perspectiva, a nossa expectativa está voltada para Deus, qualquer tempestade da vida, somente Ele pode acalmar. Agora o que nós precisamos é escolher confiar em Deus. O que nós temos que aprender na nossa vida, para poder seguir, para poder enfrentar as realidades da vida, é escolher em quem nós colocaremos a nossa confiança. E se confiar é uma escolha, escolha confiar, porque a vida não é uma eterna calmaria. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Uma razão para você escolher confiar em Deus é essa: a vida não é uma eterna calmaria. Olha o que diz Jesus em Mateus 7,25: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Contra a casa de quem? Contra a casa de quem que os ventos bateram, os rios transbordaram, e veio contra a casa de quem? Na casa daquele que não confiava em Deus? Só? Na casa daquele que confiava em Deus, e também na casa daquele que não confiava em Deus. Queridos, o que nós temos que entender é o que o escritor de Eclesiastes diz: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos.
tudo sucede a todos. O mal vem sobre a casa daquele que teme a Deus, mas também virá sobre a casa daquele que não teme a Deus. Assim como a chuva cai sobre todos, esta é a realidade da vida. Queridos, há momentos que perguntaremos: Mestre, não te importa que pereçamos? E há momentos que você e eu iremos enfrentar essa realidade. Por quê? Porque a vida não é uma eterna calmaria. Se as coisas vão bem agora, agradeça a Deus por isso. Mas entenda que esse momento não é para sempre. Notícias ruins chegarão, laudos médicos mudarão, a crise chegará na nossa casa. Por quê? Porque nenhum de nós estamos isentos dessa realidade deste mundo. Mas vai chegar um momento que você e eu vamos falar: Senhor, será que o Senhor não percebe o que está acontecendo comigo? Será que o Senhor não se importa com a realidade que está vivendo a minha família? Há momentos que nós perguntaremos isso. A primeira razão para confiar em Deus é entender que a vida não é uma eterna calmaria, mas também porque os nossos enfrentamentos revelam as nossas fraquezas. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Queridos, o reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando essa passagem, diz assim: as tempestades da vida são surpreendentes. Elas podem transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores. O mar da Galileia era um lugar muito conhecido daqueles discípulos. Alguns deles eram pescadores profissionais e conheciam cada palmo daquele lago. Muitas vezes eles cruzaram aquele mar lançando as suas redes. Ali era o lugar do seu ganha-pão. Mas agora estão em apuros. O comum tornou-se um monstro indomável. Aquilo que era o quintal da casa deles, aquilo que era as histórias que eles ouviam dos seus bisavós, seus avós, dos seus pais, história que eles contavam agora à futura geração, aquilo que era o lugar comum, tornou-se um monstro indomável. Queridos, quando nós deparamos com aquilo que é mais forte do que nós, a única coisa que revela ao nosso coração é o quão limitados nós somos e o quão as nossas fraquezas diante das adversidades. E são nesses momentos que nós iremos clamar: Senhor, salva-nos, perecemos. Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu já não aguento mais levantar de manhã para resolver essa situação. Senhor, eu já não consigo ver a situação agora resolvida na minha família. Senhor, eu não consigo mais ver possibilidades naquilo que eu estou enfrentando. Senhor, eu abro mão de tentar dominar, de tentar controlar, de tentar resolver do meu jeito. Eu abro mão de tentar controlar a minha vida, controlar pessoas. Eu não tenho condições. O enfrentamento que eu estou vivendo, a única coisa que me trouxe a realidade é: eu sou fraco demais. Senhor, me salva porque eu estou perecendo. Mas também, confiar é uma escolha, porque somente Jesus tem o domínio sobre todas as coisas. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Esse texto revela duas naturezas de Jesus: a humana. Jesus, cansado, se você ler o texto anterior, ele passa o dia curando pessoas, passa o dia ensinando pessoas, e isso trouxe um cansaço. Disse, Marcos detalha: pega o travesseiro, vai para o canto dele e dorme. Jesus é homem como você e eu. A natureza divina, poder sobre a natureza e tudo ao seu redor. Já imaginou essa cena? Os discípulos desesperados, jogando a água para fora do barco, tentando controlar, e Jesus levanta daquela espreguiçada, olha e fala assim: mar, calado, vento, para, e tudo volta à sua calmaria. Jesus conhece as nossas limitações através da sua humanidade.
Quando o Hebreus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, ele vai dar razão disso. Por quê? Porque ele se fez homem como cada um de nós. Porque nós temos na mente, muitas vezes, o entendimento que Jesus veio a este mundo com 30 anos e já enfrentou seus adversários e já foi para a cruz. Não, ele nasceu como um bebezinho, dependente de uma jovem para cuidar dele, de pessoas ensiná-lo a andar. Quando ele caía, alguém tinha que levantá-lo, de colocar ali a comidinha na sua boca todos os dias, dar o remédio que era necessário. Por quê? Porque ele passou por cada processo que nós vivemos, para que ele pudesse interceder por nós, para que ele pudesse se compadecer de cada um de nós. E ele sabia a limitação dos seus discípulos, porque quando ele desperta, a primeira coisa que ele faz é ele se levantar e dizer: emudece, para! Por quê? Porque eu sei que os meus discípulos não vão conseguir passar por esse mar agitado, não vão conseguir enfrentar esse vento. E Jesus tem poder para mudar a nossa história através da sua divindade. A razão pela qual nós podemos confiar é porque Deus deu a Cristo Jesus o controle de todas as coisas na nossa vida. E há momentos que nós iremos nos surpreender. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que muda a história de pessoas? Quem é esse que mudou a situação, mudou a minha vida? Quem é esse que converteu pessoas que nós olhávamos e não dávamos crédito nenhum a elas? Quem é esse? É o lado divino de Jesus, que pode mudar situações, pode aquietar o mar, pode aquietar as nossas tempestades. Mas por fim, queridos, confiar em Deus é uma escolha, porque haverão momentos que outros dependerão da sua confiança. Eu quero que você pense com muito carinho nesse momento, porque há momentos que nós temos que confiar por nós mesmos, mas há momentos na nossa vida que nós precisaremos confiar em Deus, porque outras pessoas irão experimentar da nossa confiança em Deus. Olha o que diz o texto que nós lemos: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. É comum você e eu olharmos para a nossa própria vida e esquecermos que outras pessoas estão vivendo realidades semelhantes a nós, e precisam que alguém confie em Deus, porque eles já não têm forças mais de confiar em Deus. Porque talvez Jesus não esteja junto com eles no barco, mas eles estão enfrentando as mesmas tempestades, os mesmos ventos contrários. Não era apenas o barco de Jesus, os seus discípulos que estavam no meio do mar. Existia com eles outros barcos, outras vidas, outras pessoas. Eu acho interessante quando Jesus termina o Sermão do Monte, no capítulo 7, ele termina o Sermão do Monte, e ele se depara agora com um homem centurião, um homem importante em meio à sociedade, um homem que a palavra dele tinha autoridade. Ele mesmo vai dizer para Jesus assim: Senhor, se eu falar para alguém ir, ele vai. Se eu mandar que venha, ele vem, porque a minha palavra tem autoridade. E esse homem se aproxima de Jesus não preocupado com a sua saúde, não preocupado com a sua realidade, mas preocupado com um servo dele. Ele tinha 100, um deles estava doente na casa, e a razão pela qual ele vai até Jesus é porque o seu servo estava doente. Ele se aproxima de Jesus e diz: Senhor, o meu servo está doente, e o Senhor, somente o Senhor pode curá-lo. A resposta de Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Naquele momento, o centurião responde: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu servo será curado. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Um homem respeitado pela sociedade, um homem que, se fosse visto com Jesus, seria rejeitado pelos seus líderes. Ele abre mão de tudo isso e vai em direção a Jesus, preocupado com o seu servo. E o servo lá doente, sem saber o que estava acontecendo,
com a possibilidade da morte, não sabia que o seu Senhor tinha ido atrás de alguém que poderia curá-lo. E quando Jesus diz, eu irei curá-lo, ele fala, Senhor, basta uma palavra. O Senhor não precisa ir até a minha casa, mas apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Há muitas pessoas que recebem milagres e livramentos, mas não sabem que esses prodígios vieram das mãos de Jesus. Tem muitas pessoas. Eu queria um dia poder saber quem eram os ocupantes do outro barco. Chegando no céu, falar quem estava no outro barco. Eu quero perguntar para eles o que aconteceu naquele dia e qual foi a reação deles, enquanto eles não chegaram do outro lado da margem e ouviram dos discípulos, foi um mestre que aquietou o mar. Qual é o sentimento? Eles tentando da mesma forma jogar água para fora do barco, tentar lhe segurar, tentar um ajudar o outro, tentar defender a própria vida. E de repente, enquanto está tudo agitado, o mar se aquieta. Qual que é o sentimento no coração deles? Queridos, é o mesmo sentimento que pessoas que estão enfrentando a enfermidade, e pessoas estão intercedendo, orando, e de repente elas são curadas, e elas não conseguem explicar. São pessoas enfrentando as suas adversidades na vida, e alguém está intercedendo por elas, e de repente ela chega com um sorriso no trabalho, e não sabe responder o que aconteceu. Por quê? Porque alguém intercedeu, porque alguém foi até Jesus, e ouviu. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé, e naquela mesma hora, o servo foi curado. Naquela mesma hora, o servo foi curado. O servo não precisou sair da sua cama e ir até Jesus, mas precisou da confiança do centurião, do seu Senhor. Precisou da confiança de alguém para que ele tivesse a sua vida transformada. Muitas pessoas vão precisar da nossa confiança. Vão precisar que nós confiemos em Deus, que nós confiamos que Jesus pode mudar a história, que pessoas podem ser transformadas, porque nós estamos confiando em Deus. A grande dificuldade é que nós confiamos muitas vezes por nós mesmos, e lamentamos porque outras pessoas não estão confiando em Deus. Mas, queridos, a confiança dos discípulos em despertar Jesus, a confiança do centurião de procurar Jesus, fez com que os outros barcos ficassem tranquilos, fez com que o servo do centurião, naquela mesma hora, fosse curado. Confiar é uma escolha que nós temos que fazer na nossa vida. Olha o que diz Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. O homem que confia no Senhor, mesmo que venha a sequidão, ele não deixará de dar fruto. Nem que venha o calor, a sua folha continuará verde. Por quê? Porque ele é como a árvore plantada junto às águas. O que ele precisa para o sustento, o que ele precisa para mostrar a sua força, é apenas estar junto das águas. O que nós precisamos para ser forte, para poder superar as adversidades da vida, é confiar em Deus. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E eu quero concluir esta mensagem com uma frase de Adolf Paul. Não temos mais Jesus adormecido no rugido da tempestade, mas a tempestade adormecida aos pés do Senhor, que dera a ordem. Já não temos mais Jesus, aparentemente, desconsiderando a nossa realidade, mas o que nós temos agora são as nossas tempestades adormecidas, aos pés daquele que deu a ordem: emudece, cala-te. Queridos, eu quero convidar você a um tempo de oração. Eu sei que diante das
tempestades, das adversidades da vida, cada um de nós teremos nossos próprios enfrentamentos. O seu barco é outro. O vento contrário que bate no seu barco é outro. Mas o que nós temos a certeza é que Jesus é o mesmo que emudeceu o mar, o mesmo que curou o servo do centurião, o mesmo que está ouvindo a nossa oração. Eu quero que você agora coloque na presença de Deus aquilo que talvez você tenha sido a sua razão de deixar de confiar em Deus, e confie por você ou por alguém, mas fale que você quer que a sua confiança seja restaurada em Deus nessa noite. Pai, como é difícil, Deus, poder dizer que nós confiamos totalmente no Senhor, ó Pai, quando o vento bate contrário, quando a água começa a entrar no nosso barco e há o perigo de virar, ó Pai. Porque, ó Deus, é difícil porque tantas vezes nós temos depositado a confiança na nossa experiência, depositado a nossa confiança, as nossas capacidades de resolver todas as coisas, ó Pai. Mas assim como os discípulos naquele dia enfrentaram algo maior do que as forças deles, do que a experiência que eles tinham, ó Deus, nós temos experimentado isso na nossa vida por diversas vezes. Mas, ó Pai, assim como eles clamaram naquele momento, diante do medo que sentiam, questionando que se o Senhor não iria se importar e permitir que eles perdessem a vida, o Senhor apenas em uma palavra fez com que tudo se aquietasse e voltasse à sua normalidade. E assim nós queremos, ó Deus, direcionar nossa confiança no Senhor, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, aprender que diante das tempestades, das adversidades da vida, somente o Senhor tem autoridade para dizer: cala-te, acalma, emudece, muda a história, muda a situação. Somente o Senhor pode falar isso de forma, com autoridade, de forma transformadora. E assim, ó Deus, que pedimos ao Senhor é que o Senhor renove no nosso coração a confiança total no Senhor, ó Pai. E não nos deixe confiar, ó Deus, naquilo que os nossos olhos podem ver, naquilo que as nossas mãos podem apalpar, ó Pai, naquilo que nós podemos, através da nossa mente humana, confiar, ó Deus. Mas nós queremos confiar somente no Senhor. Ter a certeza que mesmo em meio à tempestade, o Senhor se faz presente no barco. E diante do momento que nós não teremos forças mais, é o Senhor que se levantará, é o Senhor que tomará a dianteira do barco, é o Senhor que dará a palavra final da situação, é o Senhor que dará a ordem da cura, ó Deus, do servo do centurião, é o Senhor, ó Pai, que dará a ordem, ó Pai, que as coisas sejam transformadas, que a nossa vida seja renovada, a nossa família seja restaurada, é o Senhor quem dará a palavra de ordem, e nós confiamos nesta palavra, nós confiamos no Senhor, ó Deus, e pedimos, ó Pai, cala o nosso coração, emudece a nossa mente diante da ansiedade que nós sofremos, ó Pai, e mostra que o Senhor é Deus sobre a nossa vida, o Senhor é Deus sobre todas as coisas, e tudo o Senhor colocou debaixo do nome de Jesus, e aquilo que Ele determinar será feito, e é isso que nós oramos, e confiamos a nossa vida ao Senhor, para louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus, amém e amém.